Deixa o like e se inscreva para novos vídeos. O anime já logo começa com uma waifu amarrada, e tendo as laranjas atacadas de uma forma diferenciada por um mascarado. Após isso, conhecemos Mafuyu e Tomo, duas waifus gasosas da mesma escola, porém enquanto voltavam da aula, Tomo simplesmente cai com as laranjas na cara de um moleque desacordado, e ao invés de se desculpar, o moleque fica sonâmbulo, e começa a atacar os travesseiros da mina, o que digamos que gera uma cena um tanto quanto diferenciada. Você não vale nada! E o que elas fazem com um cara que faz uma coisa dessas? Isso mesmo, elas levam pra dentro de casa. E quando Tomo queria tirar a prova dos 9, pra ver se isso é macho ou fêmea, o moleque que tava desacordado simplesmente some igual fumaça. Porém enquanto procurava o prota, Mafuyu vê a igreja da escola pegando fogo, e como queria proteger as pinturas do seu pai, que era o ex-diretor, ela é amarrada de uma forma diferenciada pelo mascarado, que digamos que queria sugar o poder dela de uma forma um tanto quanto suspeita, mas antes que a suculência aconteça, o prota chega, mas como ainda estava fraco, chega Teresa, outra aluna nova, e conhecida do prota, que para ajudar ele a salvar as garotas da escola, oferece o seu soma para ele, ou seja, as laranjas, e sim, o moleque fica forte através disso. Eu tô passada, chocada. E logo temos uma prova, já que depois da degustação, o moleque fica virado no cão, e Teresa diz que ele é um alquimista que domina o metal, e no resumo das ideias, ele fica mais forte cada vez que degusta o soma das waifus. E só com um ataque o moleque já faz o mascarado de boneca. E agora vamos ao momento harém. Na manhã seguinte, o prota é apresentado como Shasha, um aluno novo vindo da Rússia, e só de chegar na classe, todas já se apaixonam loucamente. E quando Mafuyu tenta saber mais sobre a tal massagem diferenciada, chega Miuri, a filha do diretor atual. E o que o moleque faz? Isso mesmo, além de falar que a mina é mais reta que um lápis, ainda diz que ela é uma baranga. Que deselegante. E no meio do refeitório, ainda mostra que tem um interesse diferenciado pelos travesseiros macios de Tomo. E Mafuyu fica tão obcecada, que sonha achando que tá recebendo a massagem de Shasha também, mas na real, acorda mesmo é com Tomo na sua comissão de frente. Já horas depois, enquanto explicava que os vilões são algo chamados Quasir, ou seja, alquimistas iguais a ele, o cara simplesmente desmaia nas laranjas de Mafuyu, e vamos voltar um pouco no tempo, onde vemos Shasha sendo usado como experimento para se tornar um Quasir, e usando uma waifu para recuperar suas forças, mas do nada, o moleque simplesmente acorda de frente para as laranjas de Tomo. Me dê, babá! E além de dar banho no cara sem permissão, a mina simplesmente vestiu ele com roupa de mulher, e vemos que mesmo sendo o rei delas, o cara ainda fica vermelho perto de Tomo. E como nem só de laranjas vive um homem, elas fazem um rango para ele, que vemos que aparentemente tem a fome de 10 mendigos no deserto. Após isso, enquanto lavavam suas laranjas, e Mafuyu confessava que o prota é um gatinho daqueles, o mascarado larga uma voadora na janela, e pega Yana, e diz que só vai soltar ela, quando Mafuyu dizer onde tá um certo quadro que os Quasir querem. E quando ela faz um ataque surpresa, e tira a máscara do cara, vemos que simplesmente era Tomo. E como ela não contou onde tá o quadro, ele já queria partir pra massagem. Ai, que delícia. Só que não, já que logo o prota chega, e com um ataque, vemos que Tomo não é a vilã, só tava sendo usada de marionete por Ayana. E como o prota ainda não dava conta, digamos que Teresa oferece sua energia especial para ele de novo, só temos um porém. A Ayana pega o poder de Tomo também, e o prota surta tanto por ela fazer isso antes dele, que luta de uma forma absurda, e manipulando o metal de uma forma nunca antes vista, cria uma foice dupla e atravessa a mina no meio. Mas como Tomo é uma fonte de poder muito forte, Shasha diz que de agora em diante ele é seu dono, e vai cuidar dela de todas as formas. Após isso, enquanto Tomo dormia, digamos que o prota continua interessado no soma da waifu, mas como sempre rola nos animes, alguém brota para atrapalhar, e o prota diz que só tava testando os poderes da waifu. Fala, não me diga! E como se não bastasse ter um harém e lutar, o cara ainda dá aula para a própria professora, ou seja, até a velhota se apaixona também. Após isso, a filha do diretor atual diz que não vai sossegar até conquistar Shasha, e para se vingar, começa a humilhar o harém do prota chamando elas de barangas. E o que o prota faz para ajudar seu harém? Isso mesmo, ataca as laranjas da filha do diretor, e diz que as de Tomo são bem melhores. Após isso, as mina dão um quarto pro prota na casa delas, e dizem que ele pode ficar à vontade, mas digamos que ele leva isso ao pé da letra, e simplesmente entra no banheiro sem bater,
onde digamos que ele vê muito mais do que deveria. Horas depois, enquanto o moleque fugia para aumentar seus poderes com Teresa, ele pega as meninas no pulo do gato apreciando a boa vista. Dias depois, uma garota chamada Katja chega na escola, e quando Miuri e Ana levam ela numa loja de roupas, a mina simplesmente aproveita que fica sozinha com Ana no provador, e invoca uma marionete mais feia que falar palavrão. E como ninguém nesse anime é normal, vemos que além de ter uma mente de psicopata, ela também é uma quasar. Por outro lado, enquanto as protas queriam comprar protetores de laranjas, Chacha fala na maior naturalidade do mundo, que quer ficar de guarda enquanto elas experimentam, o que obviamente Mafuyu não permite, mas dessa vez ele estava certo, já que por causa disso, elas são desacordadas pela vendedora da loja, e são pegas por uns pilantras que queriam gravar filmes um tanto quanto diferenciados. Mas antes que eles façam o que não devia, o prota chega, e bom, já sabemos o que acontece quando se mexe com o harém de um protagonista, mas nem tudo é alegria, e Katja chega, mas como o prota tava com pouca energia, Teresa no meio da batalha, ajuda o prota da forma que já sabemos, o que sinceramente não serve de nada, já que o prota tava apanhando mais que filho malcriado, mas vendo como o prota protegeu o seu harém, ela mostra um interesse diferenciado pelo moleque, e decide deixar ele vivo, mas por outro lado, digamos que ela ainda decide fazer de Ana sua serva, e começa a usar ela como sua fonte de energia diferenciada. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Dias depois, vimos que o mesmo quasar que acabou com as amigas de Teresa no passado, começou a soltar um gás oculto pela cidade, e logo quando chega na escola, começa a atacar as meninas, e como não conseguia se mexer por causa do trauma de lembrar o que ele fez, Teresa acaba sendo pega de uma forma brutal, mas com a ajuda de Mafuyu que cria uma distração rápida, elas são salvas. Mas quando o prota chega, ele já logo manda o papo reto, e diz que não se importa com o passado dela, e tudo o que quer é que ela dê o poder que ele quer. E bom, depois dessa frase nada romântica, ela dá o poder que o prota queria, mas o gás do inimigo ainda era superior à manipulação de metal do prota. Então o harém faz algo de útil pela primeira vez, empurrando o inimigo com um escudo de cobre, e com Teresa largando uma voadora, elas abrem o caminho para Chacha dividir o pilantra em dois, e vemos que o escudo foi jogado por Katja, que digamos que quer algo além de lutar com o prota. Dias depois, Teresa faz de tudo e mais um pouco para agradar esse moleque, mas ele continua mais frio que uma geladeira. Após isso, Mafuyu queria investigar a chácara da família de Miuri, que é onde pode estar o tal quadro que os quasar querem, mas ela simplesmente obriga elas a se vestirem de empregadas, para trabalharem no museu da família dela em troca disso. E sim, até o prota vira uma mocinha. Então ele é? E digamos que Miuri queria se aproveitar dele de uma forma diferente, mas obviamente o prota recusa. Mas durante isso, enquanto observavam os artefatos, o museu começa a ser atacado, e de primeira, a nossa bela donzela já vai ao nocaute. E vemos que eles queriam um tesouro chamado ovos de ouro, que valem nada menos que 7 bilhões. Mas como os ovos não estavam ali, o comandante queria se divertir com as waifus, e para piorar, a primeira que ele queria era o prota. Uma foi a história, homem! Mas a Sakura do Paraguai finalmente faz alguma coisa útil, e diz que para proteger eles, ela fica no lugar de todas, mas para não deixar ela passar por isso sozinha, Katja aproveita que ela estava com os travesseiros à mostra, e absorve o soma dela daquele jeitão. E quando os malucos achavam que iam ver um tico-tico no fubá, Katja já logo deixa os caras mais picados que papel. E mesmo tomando um tiro de frente, ela não sente nada. Dias depois, vemos que Mafuyu sumiu, e para fazer Katja dizer onde ela tá, a mina simplesmente queria que o prota beijasse seus sapatos. Por outro lado, vemos que depois de sofrerem um ataque enquanto iam até a tal chácara atrás do quadro, Mafuyu foi atacada, enquanto Miuri fugia atrás de ajuda, e vemos que Mafuyu foi salva por Lizzie e Otori. Porém, como paz é uma coisa que nesse anime não existe, eles começam a ser atacados pelos capangas dos quasar, mas Miuri simplesmente aparece na batalha mais perdida que cego em tiroteio, e se aproveitando disso, Lizzie já logo degusta o soma da mina, e vemos que ela domina um titânio, e forjando um espadão, acaba com a batalha em segundos. Após isso, Mafuyu vai até tal a chácara para ver se acha o quadro, e por um acaso do destino, encontra o prota lá. E quando finalmente acham um tal quadro, vemos que não era o mesmo que eles queriam. Dias depois, Otori, que salvou as meninas dias atrás, vira o professor da escola delas, e como agradecimento por ser salva, Mafuyu decide fazer uma festa de boas-vindas pro cara.
que simplesmente começa com Lizzie já logo dando uma testada na comissão de frente de Tomo na frente do prota. Ou seja, zero amor à vida. Já na manhã seguinte, Sasha acha uma carta no armário, mas por achar que não seria de uma mina com grandes laranjas, ele já queria rasgar, mas as meninas resolvem abrir, e quando chegam lá, já logo começa com a mina se jogando com a rabiola em cima do cara, e pede para ele derrotar o seu irmão, mas além disso, digamos que ela começa a se aproximar do prota de uma forma diferenciada, mas eles são interrompidos por Ana, que chega com Katja só o pó da rabiola, e vemos que ela foi atacada por um cara chamado Will. E para Katja e Ana conseguirem fugir com vida, Teresa se fez de isca, e agora tá tendo seu somo usado pelo pilantra. E por falar nele, logo Will incorpora no corpo da sua irmã, e quando persegue ele, o prota chega até Teresa, que simplesmente estava num estado terrível. E vemos que o maluco é tão doente, que usou tanto o soma da sua irmã, que se fundiu com ela. E usando sua manipulação do ar, ele começa a atacar o prota com uma velocidade absurda. E Sasha já estava tão fraco que estava até pensando na sua outra vida. Então Mafuyu faz o que já queria há muito tempo, dá a sua energia pro prota. E como não é boba, quando ele acorda, tenta fingir que nada aconteceu. Ah, agora eu entendi! E dessa vez o bagulho fica sério, misturando ouro com metal. O prota cria uma arma de nível, e que cortava até o vento. E com um golpe certeiro, acaba com o sofrimento de Aoi, que estava dentro do seu irmão. Dias depois, vemos que um pilantra tá atacando as waifus pela escola. E como eles estão devendo um favor para a filha do diretor, eles são obrigados a sair de vigia, mas deixam Tomo em casa. Porém a mina simplesmente toca fogo na casa para fritar um ovo. E acreditem se quiser, ela é salva pelo tal perverso que eles estão procurando. E logo ele se apresenta como Joshua, na maior alegria do mundo. O cara diz que também é um Quasar, e que agora ela pertence a ele. E quando amarra a mina, e ia pegar o seu soma, o cara falta pouco infartar com a magnitude das laranjas. Mas como Tomo não se assustava nem um pingo, ele se sente um lixo. E para resumir, ele não é uma pessoa ruim. E tudo o que quer é pegar o tal quadro e provar pros Quasar que não é um inútil. Mas no fim ele desiste. E quando ia se aproveitar das laranjas de Tomo antes de ir embora, os outros chegam, e ele vai embora de mãos abanando. Dias depois, simplesmente aparecem duas gêmeas na escola procurando o prota. E depois de se apresentarem, as minas simplesmente começam a pedir para serem punidas. Deixa de ser safada! Eu não tô sendo safada! E quanto mais o prota ataca, mais elas começam a ter certos tipos de reação. E vemos que essa é uma Quasar que controla o Mercúrio. E como Sasha não estava dando conta do recado, logo chega a Katja, que diz que essas duas são só uma distração. E a verdadeira tá dentro da classe tentando criar um harém para roubar energia, mas com a ajuda de Katja que cuida das duas, o prota consegue chegar a tempo. E quando Silver diz que o prota deveria ser grato às Quasars por ter poderes, e humilha as garotas da classe por ter um soma ruim, ele diz que nunca vai perdoar quem te fez passar por isso. E usando o soma da sua amiga Fumika, e cercando ela com a ajuda de Teresa, o prota já logo oblitera a mina com a sua foice. E mostra que o soma das meninas não é tão ruim assim. E por ter salvo a escola inteira, o moleque já logo ganha trocentas cartas se declarando. E para melhorar, quando ele volta para casa, Tomo já logo pergunta se o prota quer tomar o soma dela de sobremesa. É hoje que a gilipoca vai piar! É hoje! Mas interrompendo a diversão, Teresa chega e diz que Mafuyu foi sequestrada. E vemos que quem fez isso foi Silver, que mesmo sendo queimada, conseguiu sobreviver. E como não podia se defender, ou Mafuyu ia de base, ele e Teresa começam a levar uma lapada atrás da outra. E pela terceira vez, o cara é salvo por Katja, que antes que o prota morra, chega e solta Mafuyu, e pede para ela dar o seu poder ao prota, e tomando seu soma, e lembrando de tudo que tem para proteger, o prota simplesmente começa a manipular a vitamina ferro do seu sangue, e sem se segurar dessa vez, ele divide a mina em duas, e impede que ela volte à vida. Por outro lado, ele perdeu tanto sangue, que ficou só o resto, e para piorar, o moleque simplesmente perdeu a memória, e começou a achar que era uma mina. E para piorar, o padre, que é o chefe do prota e de Teresa, diz que não tem uma cura para isso, ou seja, as minas fazem o cara de cobaia, seja fazendo ele vestir cosplays um tanto quanto suspeitos, ou querendo a sua ajuda para lavar umas melancias. E como tá fraco e não sabe lutar, obviamente o prota vira um alvo fácil pros Quasar, e quando começa a ser atacado por um atirador de chumbo, ele é salvo por Lizzie, que mesmo se machucando, se fazia de escudo para Sasha, mas ao ver sua amiga sofrer assim,
O Prota finalmente recupera sua memória. E mesmo usando uma roupinha meio lá ele, ainda consegue fazer o Quasar de boneca. E quando parecia que ia dar certo, aparece o usuário de sódio, que é nada menos que o professor, e para piorar, o cara sequestrou Tomo e manipulou Teresa. E quando o Prota vai tirar satisfação com o padre, do porquê ele não impediu isso, o padre diz que era impossível vencer ele, já que o cara domina o sódio do corpo humano, e faz qualquer um pegar mais fogo que um fósforo. E vemos que ele também pegou o ovo de ouro, que além de valer uma nota, tem um poder oculto, ou seja, usando isso, e o soma de Tomo, o cara é invencível. E para piorar, o padre proíbe o Prota de se envolver, e logo vemos o passado de Chacha, que foi vendido pelos próprios pais, e virou um objeto de experiência. E quando finalmente fugiu deles, com a garota que cuidou dele como a sua irmã, eles foram pegos, e ela foi finalizada por Otori, o mesmo cara que pegou Tomo agora. E como não quer perder mais ninguém, ele toma o soma de Mafuyu, e decide resolver essa treta, mas quando chega lá, o Prota é obrigado a lutar com Liz e Teresa. Por outro lado, quando Mafuyu entra no castelo, vemos que o Quasar do Ouro simplesmente tá dentro do corpo de Tomo. E para resumir, tudo que Otori queria era usar o poder selado no artefato para acabar com o Quasar de Ouro, antes que ele acordasse. Já de volta ao Prota, Teresa acaba se deixando tomar um golpe letal de Chacha, já que queria morrer pelas mãos dele, já que acabando com ela, ele ficaria mais forte para a próxima luta, mas mesmo assim, ele se recusa a fazer isso. E quando tenta lutar contra Otori para salvar sua amiga, o Prota praticamente vira uma piada ambulante. Mas mesmo sendo explodido, o Prota levantava, e usando seu sangue, e vendo que tem seu harém para proteger, ele acerta Otori com um golpe fatal, e finalmente consegue vingar sua amiga. Porém ele ainda tinha que lutar contra Tomo. Mas quando o ovo de ouro é roubado por Katja, ela acaba fugindo antes que uma luta comece. Já no dia seguinte, chegam 2 alunos novos da classe, Mutsumi e Tazuko. O único problema disso é que a mina simplesmente já chega se jogando em Chacha. E para resumir, ela foi a primeira serva do Prota antes de Teresa. Horas depois, Tazuko começa a usar seus poderes para atacar as waifus de formas um tanto quanto diferenciadas. E quando o Prota pega o soma da representante de classe e tenta impedir, o Prota começa a ser atacado por ele, que vemos que é um Quasar que domina magnetismo, mas vemos que tudo que o cara quer é ser um rival do Prota. Dias depois, a enfermeira da escola queria ajudar o Prota a achar Tomo, mas para ele ter certeza de que ela não tá mentindo, digamos que ela resolve te oferecer uma amostra grátis das suas laranjas. Eu gosto. Após isso, ela dá um livro ao Prota, onde ele descobre como abrir caminho até o tal quadro, que simplesmente fica abaixo da lagoa da escola. Porém dias depois, quando ia no mercado, Mafuyu vê na floresta o que seria Tomo, mas quando chega perto, ela acaba caindo numa armadilha de Nita, e vemos que ele faz parte do grupo que está com Tomo, e queria que ela falasse onde está a espada de Maria, que para resumir, é outro artefato divino, e que querem usar para ajudar Ouro a dominar o mundo. E quando Prota descobre isso, e chega para salvar ela, é atrapalhado por Katja, que aparentemente voltou a jogar no time inimigo. E quando a lua cheia aparece, o corpo de Mafuyu começa a exibir um santuário aquático na água, e fazendo ela absorver o soma de todas as waifus do mundo. Vemos que a tal espada era a própria Mafuyu, que seria usada só uma vez, e depois seria descartada. E quando o Prota tenta impedir, eles acabam levando ela até o santuário aquático. Mas com a ajuda de Mutsumi e Tazuko, o Prota também vai atrás, e é obrigado a lutar com George e Nita, que usam raios gama e manipulação do espaço-tempo. Mas interrompendo a luta, Ana chega do nada, e já dá um sacode em Katja por ter traído eles. E para piorar a situação dos caras, eles usaram tanto o soma de Mafuyu, que não conseguiram controlar, e acabaram se transformando numa hidra, mas usando todos seus poderes ao mesmo tempo, e atacando o coração do monstro, eles fazem ele de boneca. E quando achamos que o bagulho vai acabar bem, Ouro aparece no corpo de Tomo. E para piorar, ainda aparece com o corpo da irmã do Prota num caixão de cristal. E quando ele vê que sua amiga foi usada como brinquedo, ele surta mais que a sua avó. E invocando uma espada de ferro sanguíneo, ele faz o que elas queriam, faz surgir o tal quadro que eles queriam desde o início. E mesmo com Katja atacando com seus fios de cobre, nada superava o brilho do Ouro. E não importa o quão rápido Prota fosse, Ouro ainda era mais. E no meio da porradaria, o moleque baixa a guarda e simplesmente começa a ser enforcado. E quando achamos que tudo estava perdido, o moleque mete o louco, e massageando o travesseiro de Ouro, ele finalmente faz Tomo voltar a si,
Porém antes de sumir de vez, Ouro se torna uma lança, e atravessa o Prota ao meio, só que não, do nada o moleque acorda, e a primeira coisa que faz, é ir de mão nas laranjas do seu harém. Mas o momento feliz acaba por aí, Ouro já logo incorpora na marionete de Katja, mas dessa vez, usando soma de 4 waifus ao mesmo tempo, o Prota tira o espírito na base da lapada, e bom, dias depois, tudo volta à normalidade. Só temos um porém, agora que o seu soma não tá sendo usado, Mafuyu voltou a ser tão reta quanto uma tábua. Por outro lado, Tomo diz que tem tanto, que se pudesse ia dividir com ela. E quando ela acha que vai ser rejeitada pelo Prota por isso, o moleque chama ela para um encontro na maior vergonha do mundo. E mesmo com esse moleque sendo mais estranho que eu, eles se divertem bastante. Porém após isso, ele diz que mais tarde vai ter que ir embora. E quando diz que não se importa que ela tenha limões no lugar das laranjas, a mina finalmente diz que ama Chacha, e finalmente um beijão daqueles acontece. E mesmo massageando um harém de waifus, o cara fica bolado por seu primeiro beijo ser dessa forma. Você é burro, cara, que loucura. E como forma de dizer que também ama ela, ele deixa o seu colar, e diz que vale tanto quanto o seu coração. E finalizamos a primeira temporada com ele dizendo para ela ficar solteira até sua volta.